A lei de Ampère diz que a integral de B ds é um vetor sobre a linha amperiana, que a gente já vai explicar, é igual a μ0, no caso do ar ou vácuo, vezes a corrente que estiver passando por dentro dessa amperiana. No caso do campo elétrico, a gente desenhava uma superfície gaussiana. Então, a gente desenhava uma figura que tinha um volume. Agora, a gente vai desenhar uma amperiana, que vai ser só uma linha fechada. Vai ser sempre uma linha fechada. Então, pode ser um círculo, pode ter uma forma irregular, pode ser um quadrado, mas é sempre uma linha fechada. Ela não tem um volume, então é só uma linha fechada. E esse ds, a gente vai escolher o sentido de integração e vai fazer um vetor ds em cima dessa linha. Então, a gente vai integrar em toda essa linha. A gente integra ds ao longo da amperiana. E interna é a soma de todas as correntes dentro da amperiana. Ou que atravessam a amperiana, você pode pensar assim também. Aqui tem uma coisa um pouco diferente. Então, você vai escolher o sentido da integração. Né? Que a gente podia, aqui no desenho, nessa figura aqui, está no sentido anti-horário, mas a gente também poderia fazer no horário, não tem problema. O sentido da integração, que é o sentido aqui que você vai desenhar o ds, você vai escolher. Depois que você escolheu, você vai, com a sua mão direita, então com os 4 dedos aqui, seguir esse sentido da integração. Nesse caso aqui, o seu polegar apontou para cima. Então, todas as correntes que estiverem para cima, você vai colocar nessa soma com sinal de mais. E todas as correntes que estiverem para baixo, você vai colocar com sinal de menos. Quer dizer, todas as correntes que estiverem no mesmo sentido do polegar vão ser positivas, e as correntes que estiverem no sentido oposto ao do polegar vão ser negativas. Então, quando você escolher o sentido de integração, isso vai definir quais vão ser os sinais das correntes aqui dentro da amperiana. Exemplo, fio longo. Então, nós vamos aplicar a lei de Ampère para um fio longo percorrido por corrente elétrica. A gente quer saber como é que é o campo magnético em torno desse fio. Nós vamos usar a lei de Ampère, só que a gente tem que chegar no mesmo resultado que a gente tinha antes com a lei de Biot-Savart. Então, aqui a gente desenha uma amperiana ao redor do fio. Nesse caso aqui, a gente desenha uma amperiana circular. Aqui, I é o sentido da corrente. Então, a corrente está saindo do plano da tela. E a gente escolhe o sentido de integração. Então, vou escolher aqui o anti-horário para ser o sentido de integração. Então, meu vetor ds vai estar aqui. Eu desenho sempre a amperiana na distância que eu quero determinar o campo magnético. Então, aqui tem uma distância R. Eu vou determinar o campo magnético em qualquer ponto P, qualquer ponto em cima dessa amperiana, a uma distância R do fio. Então, a lei de Ampère, integral de BDS, é igual a μ0 I interno. A gente pode aplicar a regra da mão direita e ver a orientação do campo magnético, lá no ponto P. Vou colocar já o ds pertinho do ponto P, para a gente só comparar o ângulo, para a gente olhar o ângulo entre ds e P, e o campo magnético. Então, o vetor ds está aqui. Vetor campo magnético, se você usar a regra da mão direita, você vai ver que nesse ponto o campo magnético aponta assim também. Então, o ângulo θ entre eles é 0. Aqui, BDS é BDS cosseno de θ, lembra que isso é um produto escalar, que é μ0. Aí agora a gente aplica de novo a regra da mão direita, mas para ver o sinal da corrente. Cosseno de 0 aqui eu escrevi cosseno de θ, vou corrigir. E agora a gente vai ver o sinal da corrente. Então, você vai, com os seus 4 dedos na mão direita, seguir o vetor ds, seguir o sentido de integração, e aí o seu polegar fica apontando para fora da tela. Como a corrente também está para fora da tela, né, igual o sentido do seu polegar, então essa corrente vai ser positiva. Então, escreve só I. Se tivesse uma corrente para dentro, seria negativa.
Só que se tivesse uma corrente para dentro, também o vetor campo magnético estaria para o outro lado. Aqui seria o ângulo 180 graus entre DS e o B, e aqui teria um menos 1. Então, eu ia sumir esse menos daqui com esse menos do outro lado. Isso quer dizer o quê? Que não importa qual é o sentido de integração que você escolhe. Aqui vai ficar a integral de BDS. DS vai de 0 a 2πr. Aqui ficou só μ0i. Então, B vai ser B vezes 2πr é μ0i. Assim, B é μ0i sobre 2πr, que é o mesmo resultado obtido com a lei de Biot-Savart. Exemplo 29.3. A figura 29.16 mostra a seção reta de um cilindro longo, condutor oco de raio interno A igual a 2 cm e raio externo B igual a 4 cm. O cilindro conduz uma corrente para fora do plano do papel e o módulo da densidade de corrente na seção reta é dado por JCr ao quadrado com C igual a 3 vezes 10 a 6 ampere vezes metro a quarta e R está em metros. Qual é o campo magnético B em um ponto situado a 3 centímetros de distância do eixo central do cilindro? Então, aqui, nessa parte azul, a gente tem uma corrente saindo do plano da tela. A gente quer determinar o campo num ponto, está numa distância de 3 centímetros, quer dizer, está entre o A e o B. Então, um ponto aqui dentro. Para isso, a gente vai desenhar uma amperiana circular. Agora, a corrente que conta é a corrente que está aqui dentro dessa parte do cilindro. Então, é essa corrente que vai contar para a lei de Ampère. Então, aqui a gente vai ter um R que vai... Aqui a gente tem um R da amperiana, mas para a corrente a gente vai usar só de A até 3 centímetros. Então, a lei de Ampère, integral de BDS igual a μ0i interno. Aqui, a corrente está saindo. Se a corrente está saindo usando a regra da mão direita, a gente tem um campo magnético nesse sentido. A gente pode escolher o sentido do DS no mesmo sentido do campo magnético, e aí a gente tem um ângulo de 0 graus ou 0 radianos. Então, aqui a gente vai ter BDS cosseno de 0. Se a gente seguir sentido de integração, a gente vai ter essa corrente também positiva. Agora, tem que cuidar que essa corrente, ela depende de uma densidade de corrente aqui. Então, essa corrente está variando com o raio. Está vendo que a densidade de corrente, ela depende do quadrado do R. Então, a gente vai fazer aqui separado, integral de BDS, cosseno de 0 é 1. Esse ds vai de 0 a 2π vezes 0,03, que é o raio da amperiana. Então, aqui vai o tamanho da amperiana. E aqui vai μ0 vezes I. Essa corrente I a gente vai calcular aqui separado. Então, lembrando lá do que a gente já fez de corrente elétrica, I é integral de JdA. Aqui, nesse caso, J e dA são paralelos, então a gente tem JdA cosseno de 0. Por isso, a gente pode escrever JdA aqui sem o símbolo de vetor, porque isso ficou JdA cosseno de 0. Aqui, nós vamos colocar a constante C vezes R quadrado. Aqui, esse elemento de área dA, ele é uma tira muito fininha aqui, que vai ter um comprimento 2πr e uma largura dr. Então, esse dA é 2πr dr. Vai ficar 2π vezes C integral de R3 dr. Esse R, ele vai variar só na parte que tem corrente, que a gente está calculando a corrente. Então, só na parte que tem densidade de corrente, que é do A, que é 2 centímetros, até 3 centímetros. Então, é isso que a gente tem que colocar ali nos limites de integração. De 2 centímetros, que são 0,02 metros, até 3 centímetros. E será 2π vezes C, vezes R4 sobre 4, variando de
002 a 003. Essa aqui é a corrente I que a gente vai substituir lá na outra integral. Aqui nessa parte da frente, vai ficar só B vezes 2π vezes 0,03. E aqui substitui os valores lá, μ0, o valor do C, que é 3 vezes 10 a 6, e faz essa conta aqui. Então, resolvendo isso, a gente vai ter B igual a 2,04 vezes 10 a menos 5 Tesla.